Outro tópico, né? Para estes exercícios que nós estamos falando para fazer em casa, basta que o médium se recolha a um local isolado dentro da casa, né? Diga para o pessoal da sua residência, oh, não, aqui agora eu vou me trancar no quarto durante meia hora, 40 minutos, não posso ser interrompido. Um local silencioso, concentre-se, peça a presença do cooperador invisível, né? O seu mentor, e permaneça quieto, em estado de expectativa durante o tempo referido. Ah, mas e se não acontecer nada? Não aconteceu. Não deixe de continuar na próxima semana. Normalmente, os médiuns psicógrafos, para a tarefa de um livro, vamos abordar então um caso específico dos médiuns que vão psicografar livros, manifestam esse potencial logo nos primeiros treinos mediúnicos, pois não ficam, como é habitual nos outros médiuns que não têm essa tarefa, a escrever rabiscos ou pequenas mensagens. As mensagens, né, iniciais abordam um determinado tema e têm um encadeamento lógico com princípio, meio e fim de forma ordenada e um título, quando o médium tem que psicografar uma obra, né? E é lógico que você vai se cercar de uma série de cuidados, pedir para alguém acompanhar a leitura, né? Às vezes até pedir à equipe espiritual do seu trabalho mediúnico que se manifeste sobre isso, para verificar se essa realmente é uma tarefa ou você está sendo alvo de alguma mistificação. Não deixe de fazer isso. Todos os médios que, antes de começar a psicografar livros, eles fazem esse circuito que eu me referi. Quanto à identificação do autor, porque se você vai escrever um livro, né, psicografar um livro, ele vai dar um título e vai dizer quem é. Esta poderá levar um tempo a ser captada, ou não. Os espíritos que vêm treinar os médios não são de ordem superior. Para esse início, assumem os que estão encarregados disso, ou seja, são bons espíritos, mas de mediana evolução, que têm a responsabilidade de preparar e disciplinar o médium, de adestrá-lo para as atividades futuras, caso tenha alguma tarefa desse porte. Com o Divaldo e com o Chico aconteceu isso e com outros muitos médiuns, menos famosos, mas importantes no movimento espírita. Primeiro, os casos de Chico e Divaldo são comuns. Eles começaram a psicografar e chegaram a um ponto que os seus mentores disseram, agora pode se desfazer de tudo isso, que isso aí foi treinamento. E quem vinha treiná-los, né, eram espíritos para essa finalidade. Quando estavam aptos, aí veio o espírito que realmente iria psicografar, e não apenas um, com o passar do tempo virão outros, né? E para você ficar apto a receber a mensagem que tem que ser a mais fiel possível. Lembre-se que eu comentei sobre isso no início deste tópico, ok? Então nós estamos comentando aqui sobre os médiuns que vão psicografar obras e outros que não. Mas vejam só, não temos mais o Chico, não temos mais o Divaldo, e outros médiuns estão surgindo. Quem sabe você possa ser um desses novos que vão surgir, desde que tome todas as precauções possíveis que a doutrina espírita e o livro dos médiuns orientam. Continuando com nossa abordagem sobre como psicografar, este tópico aqui é também digno de nota. São necessários alguns anos para que a faculdade mediúnica se eduque, equilibre e desenvolva, ao tempo em que o médium amadureça na própria vida, né? Tal medida é uma garantia deixa eu voltar aqui, porque tem assuntos que requerem uma certa maturidade para você, não apenas psicografar, mas para ter reconhecida a sua autoridade para escrever aquela obra, né? Ou aquela mensagem. Tudo depende da pessoa, do grupo mediúnico, etc. Então essa medida é uma garantia para que surjam livros ou até mensagens, não apenas livros, né, de conteúdo edificante, pois os espíritos superiores só trabalham com médiuns quando estes estão suficientemente adestrados. Comentamos isso antes. Com uma disciplina e equilíbrio à altura dos elevados princípios que desejam transmitir ao plano terrestre.
Ora, um espírito elevado não vai usar qualquer médium para dar uma mensagem, né? A mensagem ou o livro em que ele venha dar uma mensagem tem que ter respeitabilidade, né? Então, como é que ele diz aí no final, que eu grifei? A entrosagem psíquica não se improvisa, quase sempre está associada às vidas anteriores. Uma boa parte desses tópicos que estamos abordando constam do livro Mediunidade na Vida Diária do espírito Odilon Fernandes. Eu colocarei essa referência na próxima aula de todos os livros. Na comunicação de um assunto novo, do qual o médium não tenha conhecimento, o espírito encontra maior dificuldade de abordagem. Por esse motivo, não raro, quando se despreende parcialmente do corpo, os médiuns são levados ao mundo espiritual, onde recebem instruções e têm reativado os centros da memória, a fim de que não ponham tanta resistência ao trabalho, né? Comentamos isso anteriormente e aqui está materializada essa afirmação da obra de referência. Estamos chegando ao final aqui, né? Quando o médium percebe que não está em um bom dia, ou um dia bom, em que os pensamentos não fluem com facilidade, ele deve ir trabalhar assim mesmo, pois os desencarnados também estão sujeitos a dias menos produtivos. Vejam só, o intercâmbio mediúnico conta com obstáculos a serem superados. Aqui é digno de nota fazer uma comparação. Mesmo para quem não é psicógrafo, né? Seja qual for a sua função no trabalho mediúnico, esse tipo de situação vai acontecer. E às vezes a coisa é tão complexa que você pensa em não ir ao trabalho, mas você tem que ir assim mesmo, porque lá as coisas vão ocorrer de maneira diferente. O médium psicógrafo propriamente dito, essa é uma questão interessante. Seria aquele em que na escrita se processam com rapidez e sem interrupção? E o Odilon Fernandes, o espírito de onde eu tirei essas perguntas, ele diz que não. Não adianta a escrita se processar de forma rápida, até rápida demais, e sem interrupção, se ela não tem conteúdo. Volto a repetir, cada médium é um médium, cada desenvolvimento mediúnico é diferente do outro. Então não se preocupe com esse aspecto da velocidade, ok? O conteúdo é a maneira de você captar e transpor a ideia no papel que importa. E aqui vem a nossa última parte, o último item. Pela psicografia, são produzidos os desenhos mediúnicos e outros trabalhos em que o espírito se utiliza das mãos do médium diretamente e sem interferência deste. Vejam só, aqui eu vou fazer um comentário mais amplo. O comentário aí é para a chamada pictografia. Médiuns que pintam quadros, fazem desenhos fantásticos, né? Esses são normalmente semimecânicos, porque aquilo vem, ele vai pintando, vai fazendo. Se você não está... Agora, é coisa muito comum também no desenvolvimento da mediunidade, alguns médiuns começarem a fazer desenhos. Tá? Eu conheço aqui alguns casos de médiuns que são extremamente racionais e têm uma dificuldade imensa de psicofonar, né? Dar mensagem pela voz. Então é interessante que eu percebi que esses médiuns, eles começaram a fazer desenhos. Aquilo era um primeiro sinal de sintonia com o espírito comunicante. Esses desenhos bonitos. E tinham outros que eram desenhos que representavam um desequilíbrio. E neste momento, então, nós começamos a chegar próximo ao médium e perguntar, vem cá, você está desenhando isso por quê? Você está vendo o espírito? Sim, estou vendo o espírito. E você não consegue dar comunicação por ele? Não. Então vamos conversar com o espírito por seu intermédio, porque o espírito não está ali só para desenhar o sofrimento dele, ele está ali para ser atendido. Ele desenhar o sofrimento não vai torná-lo consolável, né? Ele só vai exteriorizar o que ele está sentindo. Então, nesses casos, experiência pessoal, o médium ficou de uma ponte,
no início. Aí, com o tempo, ele foi adquirindo confiança, venceu aquela barreira extremamente racional. Isso não é meu, isso não é espírito, eu que estou pensando, né? Pensando que é animismo. Ele foi vencendo essa barreira e agora usa a mediunidade da psicofonia normalmente, ou quando é psicografia também. Venceu a barreira. Cada caso é um caso, ok? Então, na aula de hoje, de uma maneira rápida, era o que nós tínhamos que comentar. E iremos, na aula que vem, a última sobre a psicografia, comentar sobre outros tópicos muito importantes sobre o assunto. Muito obrigado pela atenção e espero que tenha sanado uma série de dúvidas para quem está iniciando ou até trabalhando algum tempo com a psicografia.